Colina, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouquinho, falar um pouco mais, abranger um pouquinho, fazer um resumo, é realmente falar. Eu sou o Marcos de Oliveira, vamos sorrir um pouquinho, galera, porque tá difícil ficar assistindo Botafogo, Flamengo, Fluminense e nada de Vasco. Mas tá acabando a Copa do Mundo de Clubes, em breve o Vascão vai poder nos dar aí bastante alegria. E só para animar vocês, o próximo adversário do Vasco no Campeonato Brasileiro, lá no Newton Santos, é o Botafogo. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do que é esse resumão aí. Falar, o último jogo do Vasco, né, foi Dia dos Namorados, lá no Morumbi. O Vasco que deu aí uma grande alegria pra gente, vitória aí de 3-1 sobre o São Paulo, vitória histórica, né, galera, fora de casa. O Vasco há mais de 12 anos não ganhava do São Paulo, quebrou aí um tabu. Gols, né? O Verratti abriu o placar, depois Nuno Moreira ampliou o placar. Então foi um jogo muito bom. No finalzinho do segundo tempo, um jogador, Rayan Francisco, o nome dele, não é o nosso Rayan do Vasco não, esse é o Rayan Francisco do São Paulo, fechou o placar, fazendo aí o golzinho de consolação, um lindo gol, perto do final, nos acréscimos já. Falar um pouquinho, meus amigos, do retorno dos jogadores das férias. Você que não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, deixa o seu like, beleza? O elenco se reapresentou em 23 de junho, após 10 dias aí de férias, de descanso. Se reapresentou no CT Moacir Barbosa para iniciar a preparação do confronto para o dia 12 de julho contra o Botafogo. Anota aí, você que está desligadão aí, dia 12 de junho contra o Botafogo. Não houve nenhum anúncio ainda, nenhum reforço, o time segue com o mesmo grupo. A expectativa era de pelo menos algum, né, acerto antecipado, mas tudo deve ficar para a abertura, né, da janela em 10 de julho. A ver aí, para ver se vai chegar algum reforço de peso, um meia. Vou falar um pouquinho dos alvos e as prioridades para a próxima janela, beleza? Vamos lá, atacante é uma prioridade máxima para fortalecer, junto aí a Nuno Moreira, Verratti e Rayan, né? Também eles visam contratar um volante para chegar titular, para chegar jogando. Temos aí no elenco Hugo Moura, Matheus Carvalho e Jair. E tem o Esforça, né, que está aberto aí a negociação, também Jair pode sair. Precisamos também de um meio de ligação para ficar em segundo plano, dependendo aí da oportunidade de mercado, né? Sabemos da saída aí do meia francês Payet, né? E não chegou ninguém no lugar dele ainda. Tem especulações? Tem especulações, nomes monitorados, mas até então nada ainda cravado. Extensão aí do contrato do Coutinho, está emprestado do Vasco até 30 de junho. O Vasco estuda fazer uma nova renovação, né, por mais aí 6 meses, ou um novo empréstimo. Tudo indica que vai ser um novo empréstimo. O Vasco está de olho aí no Thiago Mendes, volante de 33 anos aí de São Paulo, sem custo, joga lá no Al Raya. E também tem um jogador aí que está novo aí, um zagueiro do Internacional, Augustin, especulado aí nessa fase inicial aí do Vasco. É um zagueiro que é do Internacional, Augustin Rogel. Foi especulado aí, mas até agora nada. Então são situações que o Vasco está monitorando aí. Teve a situação, né, que eu já falei aqui antes, do Brian Rodrigues, do América do México. Tem a situação do Elinho, do Toluca, do Brenner, que joga na Udinese. Também do Vitor Sá, ex-Botafogo, hoje no Krasnodar. Então esses jogadores aí são especulados hoje no Vasco, mas até agora nada. O elenco, como eu disse, se reapresentou e não teve nenhuma contratação. Panorama geral aí, galera. Último jogo impressionante. Vitória 3-1 no Morumbi. Um tabu quebrado. Retorno das férias, né? Sem reforço antes da reapresentação. A prioridade
nessa janela é um atacante de lado ou um atacante e um volante. Então tem esses nomes especulados aí, como eu falei, né? A renovação do Coutinho, essas especulações desses jogadores, Brian Rodrigues, Thiago Mendes, o Roger, o Elinho, o Breno e o Vitor Sá. Tem outros jogadores aí que estão começando também a pipocar na mídia, que estão sendo, né, especulados aí no Vasco. E galera, então é mais para falar um pouquinho, né, fazer um resumo desde o último jogo do Vasco, dia 12 de junho, lá no Morumbi, vitória de 3-1 sobre o São Paulo, até agora, né, dia 23 de junho, reapresentação dos jogadores. Os jogadores aí se reapresentaram desse período aí de 10 dias de férias. O Vasco não está disputando a Copa do Mundo de Clubes, né? Infelizmente, temos que estar aguentando aí assistir Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense. Lembrando aí que tem muita torcedora e torcedor vascaíno torcendo para o Palmeiras. Galera, o Palmeiras ultimamente tem dificultado a vida do Vasco, hein? O Palmeiras não tem ajudado o Vasco em nada. Palmeiras que é com o irmão do Vasco, torcidas organizadas amigas, mas o Vasco, quando enfrentou, o Vasco tem um tabu com o Palmeiras. O Vasco há mais de 15 anos não vence o Palmeiras. E último jogo mesmo, o Vasco abriu as pernas para o Palmeiras. Era um 0-0 e o Moura me entrega uma bola ali na frente da área, a bola é enrolada pro Vitor Roque, que faz o gol, mata o jogo. O Vitor Roque não está jogando nada no Palmeiras, recebe um presentão do Hugo Moura e o Vasco perde aquele jogo ainda vendido, né? O Vasco vendeu esse mando de campo lá para o Mané Garrincha. Então, o Vasco poderia ter jogado em São Januário, talvez ganharia, não sei, mas era um jogo lá em Brasília que o Vasco estava empatando esse jogo e o Hugo Moura me entrega o jogo. Então, o Palmeiras não facilita nada a vida do Vasco. Ultimamente, há mais de 15 anos, que inclusive o Palmeiras, se a gente for colocar, é um rival em questão de número de torcida mais direto do Vasco, porque o Vasco é a quinta maior torcida do Brasil e o Palmeiras é a quarta. Então, e o Palmeiras está há 10 anos aí ganhando títulos e não encosta no São Paulo. O São Paulo que é a terceira maior torcida. Então, o Vasco hoje seria essa terceira maior torcida, porque o Vasco tem torcida no Brasil todo, meu amigo, minha amiga vascaína. Qualquer cidade, qualquer estado do Brasil que você vai, tem torcida vascaína. Então, a torcida do Vasco está deprimida, está envergonhada, a torcida do Vasco não quer aparecer. Claro, tem toda a razão de não querer, né, aparecer. O Vasco só dá tristeza, só tem envergonhado a sua imensa torcida. O Vasco não tem feito jus, né, ao seu hino, que diz que a sua torcida é muito feliz. A torcida do Vasco tem sido muito entristecida pelo próprio Vasco, porque o time só envergonha, caindo várias vezes para a Série B, aí transforma-se em uma SAF. O que significa isso? Investidor, dinheiro, estruturação do clube, recursos, centro de treinamento, e o Vasco não tem nada, porque a SAF do Vasco foi uma tremenda furada, um baita de um golpe que deram no Vasco, investidores picaretas, e temos aí reforma de São Januário, algo que seria maravilhoso se saísse do papel. O presidente garantiu que em 2025 São Januário seria fechado e começaria as obras da nova reforma. Cadê? Até agora nada. E a construção do CT. Falaram que ia começar a construir um centro de treinamento, que isso, que aquilo, até agora nada. Então, galera, por que eu só estou falando de especulações, de renovação do Coutinho, especulações de jogadores,
tipo Thiago Mendes, o Rochel, o zagueiro, o Brian Rodrigues, Elinho, o Vitor Sá. Por que eu tô falando de estruturação? Poxa, a gente olha pro Botafogo, clube estruturado, clube ganhando milhões só por participar da Copa do Mundo lá de clubes, Fluminense, e não vou nem falar do nosso arquirrival aí, Flamengo, porque já está no nível muito, patamar muito mais alto do que o do Vasco. O Vasco ainda tem torcida, a torcida do Vasco é gigante, mas infelizmente a torcida do Vasco está adormecida. Inclusive saiu uma pesquisa aí, e nessa pesquisa o Vasco ainda está na quinta colocação. Inclusive fizeram uma aberração, colocaram a torcida do Cruzeiro no mesmo patamar aí, na mesma posição que a torcida do Vasco. Gente, todos sabem que o Cruzeiro só tem torcidas em Minas. Então, a torcida do Vasco é gigante, mas está dormente. É sofrível, galera. Eu faço vídeos aqui no YouTube e eu vejo o quão a torcida do Vasco precisa voltar a dar-nos mais alegrias. Poxa, a torcida do Vasco precisa de um título. Quem sabe não vem aí, né? Na Copa do Brasil, o Vasco pode sim chegar à final da Copa do Brasil. Pegou um adversário, não vou dizer fácil, né? Mas um adversário da terceira divisão. É obrigação o Vasco classificar o CSA. O Vasco vai jogar lá, vai decidir em casa. Então o Vasco tem tudo para ir para as quartas. Aí, quem sabe, semi, por que não uma final aí, né? Claro, tirando aí Flamengo, Palmeiras e Botafogo, qualquer outro clube aí, o Vasco sim pode fazer frente. E por que não se pegar um Flamengo, um Botafogo ou um Palmeiras não ganhar? Então, para mim, hoje o time mais difícil de ser batido é o Palmeiras, porque é um time mentalmente muito forte. Segundo lugar, o Flamengo, porque a equipe deles não é à toa, há anos está aí nas primeiras posições aí na tabela, disputa como favorito em todas as competições que entra. E Botafogo, né? Foi campeão brasileiro, é o atual campeão brasileiro, é o atual campeão da Copa Libertadores. Então são três bichos papões aí que podem sim dar trabalho ao Vasco. São favoritos, sim, né? O Vasco classificando para as quartas de finais e pegando um desses três clubes aí, eles são sim favoritos contra o Vasco. Agora outros como Cruzeiro, Corinthians, Internacional, São Paulo, Grêmio ou outros times que estão, né, classificados e o Vasco for pegar, é pau a pau, dá para ganhar 50-50 para cada um. Então o Vasco pode sim chegar aí à Copa do Brasil. A Conmebol Sul-Americana eu já acho difícil, não impossível, porque o Vasco vai jogar lá contra o Independente Del Valle e a maioria dos times brasileiros, quando vão jogar lá, tem dificuldade, respiração, o clima, nada ajuda, e esse clube sabe jogar essa competição lá na casa deles. Então eles vão querer fazer um resultado elástico no Vasco, infelizmente. Vão querer fazer 3-0, vão querer trazer esse jogo de São Januário com a vantagem muito boa para eles. E o Vasco tem dificuldade de pegar times fechados. Toda vez que o Vasco pegou o time fechado, o Vasco não consegue abrir o placar. Então, vamos a ver, né? Assim, claro que eu quero que o Vasco classifique também na Sul-Americana, mas eu só acho um adversário muito carne de pescoço, muito difícil de ser batido lá e também, mesmo jogando aqui, é um adversário muito difícil de se ganhar. A ver como vai ser. Já no Campeonato Brasileiro, acredito que Fernando Diniz, com esse tempo que tem aí para treinar essa equipe, acredito que ele vai ajustar essa zaga. Provavelmente vai ser mesmo a zaga do Vasco aí, é o João Vitor e o Lucas Freitas ou Lucas Oliveira, tudo indica, podendo aí estar entrando o Luiz Gustavo. Acredito que o Maurício Lemos é quarta opção nesse elenco aí, nessa zaga do Vasco. Acredito que o time para frente, laterais é Paulo Henrique e Lucas Piton. Lucas Piton saindo para a entrada de Vitor Luiz como reserva e o Pumita como reserva aí do Paulo Henrique. Lá na volância, Hugo Moura, Tietê e
Matheus Carvalho, ou Esforza ou Jair, revezando aí entre eles. E lá na frente, Verrete, Nuno Moreira e Ryan. Esse aí. E o goleiro, tudo indica que vai ser Léo Jardim. Se Léo Jardim não renovar o contrato dele com o Vasco, temos o goleiro Daniel Fusato aí, que é um bom goleiro, um bom reserva aí. Pode estar substituindo à altura aí o Léo Jardim. Acredito que no Campeonato Brasileiro, sim, o Vasco continuar do mesmo jeito que terminou essa fase aí, né? Essa parada para a Copa do Mundo de Clubes, ganhando bem lá no Morumbi. Se o Vasco começar a ganhar fora de casa, como ganhou de São Paulo, alguns jogos, o Vasco não vai sofrer nenhum risco nesse campeonato, vai ficar ali no meio de tabela. E nas Copas é o que eu disse, passando pelo CSA, dependendo do adversário, o Vasco pode se classificar para a semi. E final é lucro, né, galera? O que vir na final é lucro. Por que não o título? Copa do Brasil de novo. 2011 conseguimos. Aquele time de 2011 era muito pior do que esse time e conseguimos. Por que não conseguir de novo? É isso, fico por aqui. Você que chegou, está até aqui me assistindo, me aturando. Poxa, se inscreve aí, meu amigo. Se inscreve aí, minha amiga. Comenta, deixa o seu like, compartilha com seu amigo, com sua amiga no Facebook, no WhatsApp, no grupo do Telegram, das suas redes sociais aí, TikTok, Kawaii, aonde você quiser compartilhar, grupos de mídia, fique à vontade, comenta aí, deixa a sua opinião. Você acha que o Vasco vai se classificar para as quartas de finais da Copa do Brasil? Você acha que eu estou muito otimista? Ou você acha que o Vasco não vai classificar na Copa Sul-Americana, que eu estou com um pensamento negativo, que o Vasco vai passar o rodo no Independente Del Valle e vai avançar para a próxima fase? E no Brasileirão, você acha que o Vasco vai longe? Você acha que o Vasco vai ganhar o título do Campeonato Brasileiro, que o Vasco vai disparar aí com o Fernando Diniz e ser campeão brasileiro? Ou o Vasco vai brigar aí por uma das vagas na Libertadores? Ou não, você é moderado como eu e acha que o Vasco vai de novo para mais uma Copa Sul-Americana, que o Vasco vai ficar aí, como o presidente Pedrinho falou, entre oitavo e 11º lugar, 12º lugar na competição. Forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, grito da colina, hein? Não se esqueça de dar o seu grito aqui, de comentar, comenta, me ajude. O canal é meu, o canal é seu. Vamos fazer esse canal crescer aí, galera. Tamo junto, forte abraço.